Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui e hoje nós vamos tratar de um conteúdo do ensino fundamental, mas que tem grande aplicabilidade no ensino médio. É esse conteúdo que você vê aí na tela, equação do segundo grau, beleza? Vamos aprender um pouquinho? Vem comigo. Olha só, para a gente entender melhor como se processa o que é uma equação de segundo grau, vamos partir aqui de uma situação-problema que eu trago para vocês. Olha só. A professora de artes quer um painel retangular para a exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área. Mas ela quer o painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Ok? Então ela quer 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Quais devem ser as dimensões desse painel retangular, pessoal? Essa vai ser a nossa pergunta. Quais as dimensões desse painel retangular? Ou seja, qual a medida do comprimento e qual a medida da largura? Antes de mais nada, vamos imaginar aqui esse painel, ok? Então eu tenho aqui um painel retangular. Analisando comigo as informações ali da questão, olha o que ocorre. Eu sei que a área desse painel será de 600 centímetros quadrados. Eu vou escrever aqui dentro, já que a área é a região interna aqui, todo esse espaço ocupado aqui pelo painel. E ela quer que esse painel tenha 10 centímetros, 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Como nós não sabemos essas medidas, na matemática é muito comum atribuir uma letra para representar esse número desconhecido, uma variável, nós vamos chamar aqui de incógnita, ok? Então eu não sei a medida da largura, então eu vou dizer que a medida dessa largura é x, vou representar pela letra x. E nós sabemos que o comprimento terá 10 centímetros a mais. Então aqui nós teremos x mais 10, beleza? A partir da situação descrita e a partir dessa ilustração aqui agora, o que é que nós vamos escrever? Olha só. Como está falando da área da figura, e a figura é um retângulo, vamos lembrar que a área do retângulo é obtida multiplicando-se o comprimento, que aqui no caso é x mais 10, fecha parênteses, pois eu tenho aqui um binômio, dois termos, vezes a largura, que é dada por x. Esse resultado, esse produto, ou seja, essa multiplicação, será igual à área, que é de 600. Ok? Observe aqui que eu tenho uma equação agora. Eu tenho uma igualdade, aqui eu tenho uma igualdade e aqui eu tenho incógnita, a variável x. Mas eu tenho que dar uma arrumada nessa equação porque eu tenho aqui um produto, uma multiplicação. Então eu vou fazer essa multiplicação. Vou distribuir esse x que está multiplicando pelas parcelas aqui dentro dos parênteses. Olha só. X vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes 10 vai ficar 10x igual a 600. Pessoal, o que isso tem a ver com o nosso tema da nossa aula, equação do segundo grau? Observe primeiramente que isso aqui é uma equação. Por quê? Porque ela é expressa por uma igualdade e apresenta variável, apresenta uma incógnita, um número desconhecido. E ela é uma equação do segundo grau. E a gente vai ver agora por que isso daí. Eu posso, nesse primeiro momento, dizer para vocês que o que define o grau da equação aqui é o maior expoente da variável, o maior expoente de x. E o expoente aqui é o 2. Então, por isso eu digo equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Tá entendendo? Fica comigo aí que você vai entender ainda mais. Olha só. Na equação do segundo grau, a gente vai trabalhar aqui com uma incógnita, ok? Que é essa letra. Então, qual é a definição aqui da equação? Olha só. Vamos chamar de equação do segundo grau como incógnita toda a equação que assuma essa forma aqui. Olha só como é que é simples. Olha a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos estudar esses elementos? Olha só. Esses elementos nós temos aqui o seguinte. O x é a incógnita, o que a gente procura, é um número desconhecido.
O A, o B e o C são números reais, eles são chamados de coeficientes numéricos da equação. Lembrem disso, coeficientes numéricos. E esse A, ele deve ser um coeficiente numérico diferente de zero. Pois caso esse A aqui fosse igual a zero, a equação anularia esse termo em x ao quadrado, ele seria nulo, ficaria zero, e aí só teríamos essa parte da equação, o que deixaria de ser uma equação do segundo grau para ser uma equação do primeiro grau, beleza? É muito fácil de identificar esses termos, olha só. Os coeficientes A, B e C são identificados da seguinte forma. O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado, o termo ao quadrado. O coeficiente B ele acompanha o x, está ao quadrado. E o coeficiente C ele também é chamado de coeficiente ou termo independente da equação, pois ele independe aqui do x, ele não acompanha o x, tá bom? Então é muito importante identificar esses elementos aí. Por isso eu trago para vocês aqui alguns exemplos para a gente fazer essa observação. Olha só. Nessas equações aqui, ó, eu tenho três equações ali inicialmente. Observe, ó, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. A incógnita é x e os coeficientes são A é 3, B é 4 e C é 1. Tá aqui. É uma equação completa. Nós dizemos que ela é completa pois ela apresenta, ó, os três coeficientes aqui diferentes de zero. Tá bom? A próxima equação, p ao quadrado menos 5p mais 6 igual a zero. Observe que a incógnita nem sempre vai ser o x. Aqui nós utilizamos uma outra letra, para a letra p. Isso não interfere em absolutamente nada. E os coeficientes, quais são? O A, você está vendo aqui que não está escrito, ele está oculto, ó, ele vale 1. O B é menos 5 e C é 6. Ok? Também é completa. Já o terceiro exemplo é menos 5. T ao quadrado mais 7t menos 2 igual a zero. Nós temos aí uma incógnita t, agora a letra aqui é o t. Ó. Então, nossa incógnita, letra t. Quem é o coeficiente A? É o menos 5, o B é o 7 e o coeficiente C é o menos 2. Também é uma equação completa, pois apresenta os três coeficientes A, B e C diferentes de zero. Olha uma outra aqui, ó. Vejam só. 2y ao quadrado menos 10y igual a zero. A incógnita agora é o y. E os coeficientes? O A é o 2, o B é o menos 10. E observe, pessoal, que aqui não tem o termo independente. O coeficiente C, nesse caso, é zero. Como um dos seus coeficientes é zero, no caso o B ou C pode ser zero, essa equação ela é incompleta. Bom, vamos para mais um exemplo. Na letra E, 4z ao quadrado menos 100 igual a zero. A incógnita agora é z. O coeficiente A é o 4, está aqui. O B, olha só, o coeficiente B é o zero. Por quê? Porque não tem o termo que acompanha a incógnita sem c ao quadrado. Então B é zero. O coeficiente C é o independente, é menos 10. Nesse caso também é uma equação incompleta. Na letra F, observe agora, os dois coeficientes, o B e o C, são igual a zero. A incógnita é o M e o coeficiente A é o que acompanha a incógnita ao quadrado, é o coeficiente 7, o número 7. Uma equação incompleta do segundo grau aí, beleza? O que a gente precisa saber além disso tudo aí, de reconhecer a equação do segundo grau, de reconhecer a incógnita, os seus coeficientes? Vejam só. É preciso saber que uma equação ela tem a sua forma chamada de forma normal ou reduzida da equação. Essa forma reduzida, pessoal, é quando a equação ela se apresenta exatamente dessa maneira aqui, ó, organizada com seus coeficientes em ordem, né, seus termos aqui em ordem. A primeira parte o x ao quadrado, a segunda parte com o x sem ser ao quadrado, o termo independente igual a zero. Ela deve estar igualada a zero. Acontece, pessoal, que nem sempre a equação ela vai se apresentar dessa forma. Olha como é que ela tem que aparecer. Né? Toda organizada. Ó. Você bater o olho, você vai identificar aqui. Ó, o A é 1, o B aqui é menos 7 e o C aqui é o 10, positivo. Ó. Já aqui o A é menos 2. Ó.
o B é 5 e o C é o menos 2. Ó, tá vendo? Você identifica, como pode identificar aqui também, ó, os outros elementos. Ó. O A aqui, ó, 1, o B é 0, é um independente, não tem o termo aqui de y sem c ao quadrado. E o coeficiente C aqui é o menos 81. Tá bom? Então ela deve se apresentar na forma chamada de forma normal ou reduzida da equação. Como eu disse, nem sempre essas equações elas se apresentam dessa forma. É importante saber isso daí também. E quando isso não acontece, o que é que deve ser feito? Olha só. Vejam só, nós temos aqui dois exemplos. Na letra A, observe que está aqui x ao quadrado menos 16 igual a 48. Não está igualado a zero. Então, de forma bem simples, nós vamos aplicar o princípio aditivo. Aqui nós vamos passar esse 48 para o primeiro membro da equação. Lembrando de mudar a operação matemática. Esse 48 ele estaria aqui somando, ó, é um número positivo. Ó. Então, quando eu passá-lo para lá, para organizar essa equação, eu vou passá-lo como menos 48. Ó, menos 48 igual a zero. Tá bom? E aí você arruma, quando puder somar ou diminuir, você vai reduzir essa equação. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 16 com menos 48 dá menos 64 igual a zero. Aqui você consegue já identificar todos os coeficientes aqui da equação. A incógnita é o x, o coeficiente A é 1, A é 1, B é 0 e o coeficiente C é o menos 64. Beleza? Vamos aqui ao outro exemplo. Olha só. Também eu preciso organizar isso daqui. Ó. Não está igualado a zero. Ó. Tudo isso aqui está no segundo membro. Deve vir para cá para o primeiro. Vou botar uma setinha para lembrar. Indicando isso aqui. Ó. Invertendo essa operação. Então conservo aqui y ao quadrado mais 2y. E esse 3y vai passar menos 3y. E esse mais 1 vai passar menos 1 igual a zero. Agora você reduz o que puder. Ó. Aqui você tem os termos semelhantes aqui. Ó. Esses dois números aqui, as duas parcelas. Ó. Y ao quadrado. Aqui você tem ó, 2y menos 3y. Vai ficar menos 1y. Menos 1, ali sozinho, independente, igual a zero. Beleza, pessoal? Então, quando a equação ela não vier na forma normal ou reduzida, é mais comum dizermos reduzida, é preciso fazer essa redução aí para facilitar os processos de resoluções da equação, que a gente verá na próxima aula. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu essa aula, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito e eu espero você nas próximas aulas sobre equação de segundo grau. Um abraço.